Olha, gente, a pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de consequências negativas para a economia por causa do fechamento de vários estabelecimentos comerciais no período do isolamento social. Mas com a reabertura gradual, alguns setores já mostram recuperação. E com isso, vem aumentando o número de contratações aqui no estado, segundo o CAGED. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o Douglas Lopes. Douglas, bom dia para você de novo, muito bem-vindo. A expectativa é que as contratações elas aumentem bastante agora no final do ano, né? O mês de dezembro vem aí, então essas contratações temporárias possivelmente podem aumentar, o que a gente espera, né? Isso, Amorim, bom dia, muito obrigado. E olha só, infelizmente, os dados da Confederação Nacional do Comércio, da CNC, apontam que minimamente haverá essa subida, viu? A gente conversa agora com o professor Cícero Péricles, economista. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Vai ser um fim de ano diferente, é isso mesmo? Olha, os primeiros números que saem agora no mês de setembro para o emprego e desemprego em Alagoas, do CAGED, né, que todos nós esperamos para analisar como vai a economia no final de ano, eles são positivos, foram positivos em setembro. Surpreendentemente positivo. Por que surpreendente? Porque estamos numa crise, né, nacional, a pandemia, a recuperação da economia é muito lenta ainda, mas em todo caso os números foram altos de recuperação, positivos, portanto, o que é uma boa notícia. E por que foram altos os dados do CAGED do mês de setembro? Primeiro ponto importante, Douglas, é de que no mês entre abril e setembro, que foram os meses da pandemia, o número de admitidos foi relativamente baixo, né? 7 mil pessoas foram contratadas, os saldos, né, somados chegam a 7 mil trabalhadores formais contratados de abril até o mês de setembro. Mas o interessante é que as demissões foram menores ainda do que as admissões. Um dado muito positivo, 10 mil demissões menos que no ano passado e mais 7 mil contratações fizeram que nós conseguimos, né, ter um saldo positivo no mês de setembro. E por que é que esse saldo é positivo nas demissões? Pelo Programa de Manutenção do Emprego e Renda. Nós temos em Alagoas, Douglas, 190 mil contratos de trabalho de suspensão do emprego ou então de redução da jornada de trabalho. Esse número grande, muito grande, está sustentando desde o mês de abril esse programa, um programa que paga um benefício emergencial aos trabalhadores que estão nesse contrato, mas garante um posto de trabalho também, né? Ou seja, ele suspende, mas está com garantia do trabalho. E esse número grande de contratos entre o Ministério do Trabalho e as empresas e os assalariados esse contrato fez com que o número de demitidos fosse bem mais baixo e o saldo positivo. É uma boa notícia, mas esperemos que o programa seja mantido. Professor, a gente está agora, reta final, e todo mundo fala, fim de ano, aumentam as contratações. Se a gente compara as contratações do fim do ano passado para essa reta final de 2020, o que é que os dados apontam? Tem pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontando o quê? Aqui, para a nossa realidade, para Alagoas. Bem menos, Douglas. Este ano teremos bem menos contratações de temporários, para trabalhadores temporários, que no ano passado, que por sua vez também foi menor do que o ano de 2018. E existe uma explicação para isso. O primeiro ponto importante é que a Previdência Social pagou já em abril e maio, né, as parcelas que seriam a de dezembro, a do mês de dezembro deste ano, ou seja, do mês que vem, né? Os trabalhadores, aliás, os aposentados, beneficiários da Previdência Social, receberiam a 13ª parcela junto com o pagamento regular de dezembro. Isso não vai mais acontecer, ou seja, há uma retração. Por quê? Porque todo esse dinheiro vai para o consumo. Quem recebe a 13ª parcela no mês de dezembro da Previdência Social, destina esse dinheiro, claro, ao consumo familiar, aos gastos de final de ano. Não irá acontecer. Segundo ponto importante é que o auxílio emergencial, que vinha sustentando, né, o setor de serviços, o setor de comércio, ele teve um baque muito grande no mês de setembro, ou seja, foi reduzido pela metade. Quem ganhava 600 passou para 300, quem ganhava 1.200 passou a 600. Então, isso foi um peso muito grande. Por quê? Porque são 1.200.000 alagoanos. Esses são os dois impactos principais. Terceiro ponto é que grande parte das empresas de comércio e serviços não fizeram, Douglas, a sua renovação de estoque, a reposição de estoque. Ou seja,
por razões de endividamento, falta de capital, dificuldades logísticas, né, desses empreendimentos, não fizeram renovação. Ora, quem não investe também não contrata mão de obra. Há uma expectativa, portanto, menor. E o quarto ponto importante, e não menos importante, né, evidentemente, é que haverá menos movimento no comércio tradicional e também nos shopping centers, nas galerias, em função do medo da pandemia, que persiste, primeiro, da pandemia. E junto também com a pandemia, nós temos o comércio eletrônico, que foi muito, mas foi muito acionado ao longo dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, e que continuam sendo muito demandados, fazendo com que o comércio invista menos. Ora, se vende menos, se há uma expectativa de vender menos, esse final de ano, evidentemente que as contratações de vendedores, de atendentes, operadores de caixa, ou seja, aquele reposição de mercadorias, todos, embaladores de produtos, todo esse conjunto que sempre é muito demandado no final de ano, ele será muito menor agora no mês de outubro, aliás, e também no mês de novembro e, claro, no mês de dezembro. Um exemplo prático, no fim do ano passado foram quase 15 mil contratações. 15 mil, isso. E qual a expectativa para agora? Menos de um terço. Mesmo? Ou se menos de um terço, segundo a Confederação Nacional de Comércio, os números alagoanos para contratações esse ano serão bem mais baixos. Eles falam em 15%, 20% menos no âmbito nacional, mas nas regiões que sofreram impactos como essa, né, que depende muito, não é o caso de São Paulo. São Paulo não depende da auxílio emergencial, não depende da Previdência Social. Mas a gente sim, né? Sim, claro, muitíssimo, fortíssimo, né? E, claro, temos os dados positivos da economia, no sentido de que pagamento, por exemplo, do Estado. O Estado vai antecipar agora o pagamento do 13º para o mês de novembro. Isso anima a economia? Sim, anima a economia, né? Mais 300 milhões para o consumo. Mas, definitivamente, aquele 1 bilhão de reais pagos no final de ano junto com as parcelas, esse ano será uma renda bem menor do que a do ano passado. A gente fala em 1 bilhão e 700 milhões que aquecem a economia com o 13º. Isso. Vai aquecer de fato? Não vai aquecer? Vai sim, mas não no padrão esperado, nem muito menos no padrão dos anos, de bons anos que nós tivemos na década de 2010 ou mesmo nos últimos 4 ou 5 anos. Vai ser um nível bem menor. Primeiro ponto seguinte, importante, né? Ou seja, o funcionalismo público recebe o 13º. Os trabalhadores de carteiras assinadas também recebem. Juntos formam meio milhão de trabalhadores, um conjunto de meio milhão. Quanto esses trabalhadores vão receber? 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Junto com esse dinheiro do 13º, vem o pagamento natural, regular, da mensalidade, ou seja, o seu salário mensal, e também a parcela regular da Previdência. Então, mais 1 bilhão e meio. Somados, 2 bilhões e meio para o final de ano. Anima a economia. Por quê? Porque 2 bilhões e meio, Douglas, representa 4% do PIB, ou seja, movimenta assim a economia. É evidente que... Mas qual o problema? O primeiro problema é que a Previdência Social, como nós dissemos, já fez o pagamento. Então, esse meio bilhão tradicional... Já foi embora, né? Já foi embora. Segundo ponto importante é o seguinte, é de que quem está no contrato do Programa de Manutenção de Emprego e Renda, que teve suspenso o seu contrato, ou que teve redução da jornada de trabalho e, respectivamente, também do salário, também, veja bem, a terceira consequência é de que não receberá integralmente o 13º, receberá proporcionalmente a perda que ele teve com a suspensão ou mesmo com a redução da jornada. Como o número de contratos, 190 mil, é muito grande, isso evidentemente que vai impactar na renda dos trabalhadores formais. A Previdência já pagou e os trabalhadores formais vão receber menos. Evidentemente que essa renda não chegará nas lojas, nos pontos comerciais, nos shopping centers e o impacto é menor. Como o impacto é menor, evidentemente, vendas menores, as contratações também por isso são menores. O que fazer então, professor, para economizar o 13º salário? Hein? Pergunta fácil. Não está fácil. Primeiro ponto importante, Douglas, é que já está sendo feito, né? Os dados da Federação do Comércio sobre a inadimplência e atraso de pagamento, tudo isso, né, vem mostrando que a população que recebeu o auxílio emergencial conseguiu, de alguma forma, diminuir o nível de endividamento, nível de atraso de pagamento das suas prestações. Portanto, o primeiro uso, Douglas, sem dúvida, o primeiro uso do 13º é o pagamento de dívidas, cheque especial, cartão, empréstimo bancário, ou seja, prestações atrasadas, tudo isso é prioridade para quem recebe o dinheiro do 13º salário. Segundo ponto importante é comprar, mas com muita moderação, com muita segurança, muita pesquisa, somente o essencial.
somente o necessário. A economia brasileira está atravessando um período difícil, a incerteza é muito grande, portanto, nada de aventura, nada que gere uma armadilha para que você atrase o pagamento e caia de novo na inadimplência ou que atrase os seus pagamentos. Não, de forma nenhuma. Portanto, comprar o essencialmente necessário, mas muito necessário, à vista. Por quê? Porque é mais barato também. Evidentemente, quem paga à vista, paga mais barato. Terceiro ponto importante, se possível, adiar essas compras para janeiro. Por quê? Porque nós sabemos que as promoções, as liquidações em janeiro, fazem o mesmo produto que está sendo vendido em dezembro por um valor muito mais barato. Isso para a população, por quê? Porque esse dinheiro que chega, Douglas, ele vai todo para o público de consumo C, D e E. Não é? Ou seja, quem recebe de 1 a 2 salários mínimos, de 2 a 3, de 3 a 5, é a maioria esmagadora da população pobre. E, evidentemente, que isso faz uma diferença muito grande. O produto de dezembro não é o mesmo de janeiro, ele é muito mais barato em janeiro. E o quarto ponto importante é guardar parte desse dinheiro. Se é possível, né? Porque a pressão é muito grande. É grande, é propaganda, o clima, todo lugar que você passa, a partir desses dias agora já começa a propaganda, né? Das compras de Natal e final de ano. Então, guardar. Por que guardar? Porque a vida segue. Em janeiro, todos terão despesas. Pagamento de impostos, compra de material escolar. Ou seja, a vida segue, as despesas também. Dezembro, Douglas, no calendário é apenas um mês apenas. Janeiro, a vida segue, ou seja, todos os seus compromissos seguirão em janeiro. E evidentemente que não pode chegar de mãos abanando no mês de janeiro, por quê? Porque o pagamento será no final do dia 30. Então tem que guardar parte desse dinheiro para essas despesas. E mais, o final de ano, as festas de final de ano e de Natal e Ano Novo, não podem ser tão importantes assim, porque evidentemente você comemora, participa. Por quê? Porque daqui a 8 semanas estaremos no ano de 2021. Tá ok, professor. Muito obrigado pelas dicas, hein? E até a próxima semana. Até a próxima semana, Douglas. Bom dia para você. Bom dia para o senhor também. E é isso, hein? Sempre muito bom esse bate-papo com o Cícero Péricles. A gente volta aí ao estúdio. Sofia Amorim, segue o bom dia. Segue o bom dia. Muito obrigado, Douglas, pelas informações bastante esclarecedoras. Aí sempre as informações passadas de forma bem didática pelo professor Cícero Péricles. Um abração meu aí para ele, viu?